Fala, fiote, eu sou o Jiraiya e hoje eu vou trazer uma lista pra vocês, trazendo os melhores jogos de animes de PlayStation 2. Galera, lembrando que a lista pode ser relativa e está baseada nas notas de agregadores e usuários. Além disso, os jogos de anime eles sempre dividem muitas opiniões, então não fiquem bravos se o jogo que você curtia na época está ou não está, porque além de tudo, não é um top 10. Então, a maioria desses jogos tem médias parecidas nos agregadores e é muito provável que vai ter uma segunda parte. Então, são 10 jogos. E por isso que também não vai ter menções honrosas, beleza? Tamo junto, é nóis! O primeiro jogo a aparecer na lista é o Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Como o melhor jogo de luta baseado na icônica série Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi 3 apresenta uma vasta seleção de personagens e golpes especiais deslumbrantes. Galera, como vocês sabem, esse jogo fez muito sucesso aqui no Brasil e basicamente todo mundo jogou, seja nas locadoras, onde ele era bastante disputado, a galera fazia torneio, aqui perto de onde eu morava, e seja era a época que basicamente não tinha internet, então o pessoal se divertia com os combos quebrados de vários personagens. Os Ultimates, né? Na época a gente não tinha esse termo ainda, vamos dizer assim, mas realmente é um jogo tão amado que inclusive foi anunciado a continuação dele agora, o Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4. Por enquanto não temos muitas informações. Seguindo a lista, o próximo jogo é Naruto Shippuden Ultimate Ninja 5. Baseado no universo de Naruto, né, acho que não precisa de muitas apresentações, o jogo oferece uma extensa lista de personagens jogáveis, permitindo que os fãs vivam as batalhas épicas do anime. Eu coloquei esse porque em relação aos jogos anteriores foi tudo melhorado, gráficos, animações, o modo aventura é meio divisível, porque as versões anteriores, dependendo, você conseguia explorar mais. Se eu não me engano, o que é anterior a esse, você conseguia jogar com o Naruto e com o Sasuke. E mais um detalhe, esse jogo 5 significa que ele era a versão em inglês. Pode ser que muita gente tenha jogado, que foi meu caso, a versão em japonês. A versão em japonês, ele foi feito Naruto Ultimate Ninja 1, 2 e 3, que é o clássico, e quando veio pro Shippuden, ele zerou a numeração, então era Naruto Shippuden Ultimate Ninja 1 e 2. A capa do japonês era o número 2, então. No caso, sendo pra gente, depois muita gente jogou, era o 5. Seguindo, Fullmetal Alchemist 2, Curse of the Crimson Elixir. Inspirado no famoso anime Fullmetal, esse jogo segue os irmãos Edward Elric e Alphonse Elric em uma emocionante jornada de busca pela Pedra Filosofal. A história é adaptada na série e os jogadores podem usar a alquimia de forma criativa para derrotar os inimigos e resolver quebra-cabeças. Olha, esse aqui é mais puxado para um hack and slash e jogos de anime da época. Ele, comparado com os jogos de hoje, até que ele era bem inventivozinho, você conseguia pegar armas conforme você progredia. Mas assim, os cenários eles eram bem lineares, né? E lembrando também que esse é o Fullmetal de 2003, se eu não me engano, porque ele é a primeira versão. Ele não tem nada a ver com o Brotherhood, que foi lançado só anos depois. Próximo jogo da lista é o Hack, eu não sei nem pronunciar, G.U Volume 3 Redemption. É um RPG de ação e traz a história intrigante do mundo virtual de The World. Eu tenho pouquíssima coisa a dizer sobre esse jogo especificamente, eu nunca joguei. Eu sei que principalmente da época ali, anos 2000 pra frente, essa série ela foi bem aclamada, bastante gente curtia. Mas eram talvez ali os primeiros isekais da era moderna, assim, que a gente pode dizer, né? Então não tenho muito a dizer, mas esse jogo ele sempre aparece nessas listas, quem gosta, gosta muito, né? Então diz aí se você jogou, se tem algo a acrescentar. Beleza? Vamos seguir com a lista. Agora é Dragon Ball Z Budokai 3. Diferente do Budokai Tenkaichi, galera, o 3... muita gente confunde um com o outro, né? A série Tenkaichi
era que era mais perto do que a gente tem dos jogos atuais do Naruto Ultimate Ninja Storm, que é movimentação totalmente em 3D, em arenas, né? Quando você se afasta muito do inimigo, até divide a tela. Esse aqui eram cenários mais contidos, né? Era basicamente a luta, o cenário era 2D, mas você conseguia fazer as esquivas pro lado esquerdo e direito, né? Fazendo ali um semi 3D ali. Eu não sei como se pode se, não sei se eles consideram 100% 3D, 100% 2D, mas ele tinha essas mecânicas. E também era muito elogiado, a galera curtiu muito. E divide muito opiniões, mas o Tenkaichi 3, ele era considerado melhor porque ele tinha muito mais personagens e ele abordava mais partes da série, né, também. Seguindo a lista, Bleach, Blade Battles 2. Esse jogo aqui, ele somava duas coisas muito legais ali pra época, porque era Bleach, que eu tava curtindo muito, e não tinha muita coisa representada nos jogos, né? A maioria dos jogos dessa época com Bleach ou com personagens era para Nintendo DS. Então, e fora isso, ele tinha uma mecânica de luta, um contra todos, né, como que tem, que é estilo Smash Bros, ou até duplas, 2 contra 2, e só que era uma arena totalmente 3D, lembrando muito essa segunda coisa que eu falei que trazia muita nostalgia, que é o Power Stone, que era esse Battle Arena da Capcom, né, que ele fez fama principalmente no Dreamcast. Acho que tem para os outros consoles, mas eu conheci a partir do Dreamcast, mas esse jogo foi muito legal porque tinha muitos personagens da época, ele vai do início do anime até a saga Arrancar. Ele não chega a terminar, por exemplo, ele não aparece chega a aparecer todos os Arrancars, né? Aparece o número 6 e o número 4, que é o Green Joe e o Kiora. O Yami, aqueles uns mais genéricos chega a aparecer também, mas os 3 primeiros não chega a ter. Mas assim, pra época, era um jogo muito divertido. Eu não cheguei a revisitar ele depois, mas vale a pena conferida caso você seja fã. Jogo de Gundam agora, Mobile Suit Gundam Encounters in Space. Ele tem mais de 70 mobiles e armaduras, né, e suítes no caso, de Gundams, sendo os principais o 0079, 0083, Gundam Wing, G-Gundam e Gundam Seed. Também nunca joguei esse jogo, eu sei que a galera elogia bastante, e ele recebeu críticas e médias de acordo com o site de agregação, que disse que foi o melhor título de Gundam do PlayStation 2. Eles afirmam que o jogo funcionava como um clone de Zone of the Enders, mas disseram que isso não era algo ruim. Então, assim, não conheço muito do universo de Gundam, mas caso você conheça também, clica aí e vamos pro próximo. Próximo é o jogo de One Piece Grand Adventure. Ele é a sequência do jogo Grand Battle, que também foi lançado para PlayStation 2. E uma curiosidade sobre esse jogo, ele foi lançado exclusivamente para América do Norte, Europa, Austrália e Coreia. Ele possui o modo principal de aventura, né? Onde você tem que vencer 10 níveis para completar o modo aventura. E você faz aquele processo no mapa, né? De você ir viajando com o Going Merry, que é o primeiro navio aí. E divide um pouco também porque ele tem aquele estilo um pouco cartoonizado e chibi, né? Dos personagens mais cabeçudinhos, mais pequenos. Então, isso, principalmente para aquela época, ainda muita gente tinha essa resistência, né? Seguindo pro próximo. Yu-Gi-Oh! Os Duelistas das Rosas. Esse jogo aqui, gente, eu aposto que muita gente se enganou com ele, porque ele foi um dos primeiros jogos de Yu-Gi-Oh! Pra Play 2, eu não sei se é o único, mas ao contrário do Forbidden Memories, que era de Play 1, que as regras não eram muito bem definidas, porém você jogava como se jogava no anime, na primeira temporada, antes de serem aplicadas as regras mais rígidas, vamos dizer assim, né? Esse 2, ele fazia aquela soma do jogo de cartas com um arco filler que tem dentro do próprio Yu-Gi-Oh!, né? Que é monstros e masmorras. Então, você joga num tabuleiro, né? Ao mesmo tempo utilizando as cartas e utilizando avanço no tabuleiro. Então, eu lembro que pra época eu não curti muito, porque, mano, no fundo eu queria jogar Yu-Gi-Oh! E ele, assim, era, né? Mas não era. E fora isso, ele tem uma segunda parte que algumas pessoas gostaram, outras não gostaram, que ele é vagamente baseado na Guerra das Rosas, do que aconteceu no mundo real, né? Uma série de guerras travadas entre a Casa de Lancaster e a Casa de York, pelo controle da Inglaterra do século XV. Então, assim, ele é um jogo bem específico mesmo, ele tem série dessas divergências
divergências aí, né, de jogo, de história, de coisas acontecendo. Então, assim, eu ainda creio que ele vale a pena a revisita aí, né? Hoje em dia a gente consegue até, ou você, caso você tenha um console antigo, até emular. Então, todos esses jogos aí, creio que você vai ter bastante opção para jogar. E, de qualquer forma, ele foi um sucesso comercial, né? Ficando com mais de 1,4 milhões de cópias vendidas. Então, sendo assim, um dos jogos mais vendidos do PlayStation 2. Vamos pro próximo. E encerrando a lista, não poderia faltar ele, Senseiya The Hades. Pensa apresentações, é um jogo de Cavaleiros do Zodíaco. Se eu não me engano, ele foi o segundo jogo de Cavaleiros do Zodíaco. O primeiro foi focado na Batalha das 12 Casas, né, do Santuário, e esse é focado na Batalha de Hades. Porém, acho que até os Elísios, ele não chega a passar disso na saga. E tanto é que nessa época não tinha sido nem animado, né, mas de qualquer forma ele tem 49 personagens jogáveis e retrata esse período que eu falei. Então tem diferença de armaduras e tudo mais. Se eu não me engano também, ele não foi oficialmente traduzido, mas nessa época aqui no Brasil, a galera colocava muito ROM hack nos jogos que chegavam. Então, assim como tinha ROM hack de GTA, Bomba Pet, né, todos esses jogos assim, esse jogo ele recebeu pelo menos aqui no meu bairro eu encontrava, com as frases dos poderes já dublados, né, dos personagens. Mas lembrando que, assim, até onde eu sei, não foi oficial. Qualquer coisa, comenta aí nos comentários também. E aí, galera, gostaram da lista? Não teve as menções honrosas, como eu disse anteriormente, porque vai sair a parte 2 aí. Tem muito jogo ainda no Play 2. Talvez não sejam os melhores, mas nos nossos corações sempre vão ser, né? Comenta aí se você quer uma parte 2, comenta aí o jogo que você acha que faltou, algum jogo que te traz essas memórias muito boas. E é isso, sugestões de dicas, de vídeos, do que puder melhorar, tamo junto, valeu, curte, comenta, compartilha, falou, é nóis!